Em meu nome expulsarão demônios e assim por diante. But I said, here's one thing I would say about Brother Allen. He's a great man of God. Porém eu disse, aqui está uma coisa que eu diria a respeito do irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus. And if I could preach as good as Brother Allen could, I'd never have a healing service. I'd just preach the gospel. E se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Allen pode, eu nunca teria um culto de cura. Eu somente pregaria o evangelho. Then, see, after you done put that paper out and everything, then I did that just on what somebody else said. Então, está vendo? Depois dele ter publicado aquele panfleto e tudo mais, que eu fiz aquilo somente baseado no que alguém mais disse. But even I disagreed with the brother upon his theory. I certainly wouldn't want to blaspheme the brother. Porém, mesmo assim, eu discordei com o irmão sobre a sua teoria. E certamente não desejaria blasfemar do irmão. And standing right there up here in Minnesota that night, in Minneapolis, Minnesota. E então, de pé, justamente aqui em cima em Minnesota, naquela noite em Minneapolis, Minnesota, And there was in that great cathedral temple with Gordon Peterson. e aquilo foi naquela grande catedral, templo, com Gordon Peterson. And this guy that wrote that book against A. Allen and said everything about him that could be said. E este rapaz que escreveu aquele livro contra A. Allen e disse tudo a respeito dele que pudesse ser dito, And said he even had the audacity to write that book of biting devils. e disse, ele até mesmo teve a audácia de escrever aquele livro de demônios que mordem, About that woman who showed prints on her hands where a devil bit her and things like that. a respeito daquela mulher. Mostrou marcas nas suas mãos onde um demônio a mordeu, e coisas como aquela. Now, I certainly don't know whether that could be true or not, because the devil is a spirit, you see. Agora eu certamente, eu não sei se aquilo poderia ser verdade ou não, porque o demônio é um espírito. Você está vendo? But this woman claimed the big hairy devil come and bit her all over the hands and all over the face and everything like that. Porém, esta mulher afirmou que um grande e peludo demônio veio e mordeu todas as suas mãos e sobre toda a face. Tudo como aquilo. And he said, A. Allen wrote that book. E ele disse, A. Allen escreveu aquele livro. And the man that wrote the book wrote a nice article about me. E o homem que escreveu aquele livro escreveu um belo artigo a respeito de mim. And here he was sitting right there in the meeting that night. E aqui estava ele, sentado exatamente ali no encontro daquela noite. When Brother Peterson and them come told me there, he said, Quando o irmão Peterson e eles vieram e me disseram que ele estava ali sentado. and was bragging on me and down in A. Allen. E estava elogiando-me, e humilhando a Allen. I thought, here's a time I can take up for Brother Allen. Eu pensei, aqui está a oportunidade que eu posso me levantar pelo irmão Allen. So I walked out there and I said, Assim que eu andei até ali, e eu disse, I was reading here the article in the paper today of this certain man that's in the city, not knowing he's sitting right out there. eu estava lendo hoje aqui o artigo no jornal que este certo homem que está na cidade, não sabendo que ele estava sentado exatamente ali fora. I said, he said here that A. Allen and all the criticism. Eu disse, ele disse aqui que a Allen e toda a crítica. I said, although I appreciate the man saying the compliment about me that he did. Eu disse, ainda que eu agradecesse o homem dizer os elogios a meu respeito que ele fez. I said that I wasn't out for money and things like that. Eu disse que eu não estava ali por dinheiro e coisas como aquela. And held the cleanest meetings of any of them and so forth, the nice things. He said, E realizava os encontros mais limpos de qualquer deles. E assim por diante. As boas coisas que ele disse. I said, I appreciate that. Eu disse, eu agradeço aquilo. But if that man that wrote this article here in the paper never checked his notes any closer than to say A. Allen wrote this biting of devils. Porém, se aquele homem que escreveu este artigo aqui no jornal nunca verificou suas notas mais cuidadosamente do que dizer que A. Allen escreveu estes mordidas de demônios, A. Allen never wrote that book. A. Allen nunca escreveu aquele livro. I know the man that wrote it. Eu conheço o homem que escreveu isto. I said he never wrote the book at all. Eu disse, absolutamente, ele nunca escreveu aquele livro. And if the man never checked
Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que pode ficar de pé, por gentileza, vamos ter uma palavra de oração. Senhor amado nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta manhã, Pai. Obrigado pela tua presença, por nos conduzir até aqui, Pai. Estamos com gratidão em nossos corações. Estamos com alegria em nossos corações, Pai, por tudo quanto tens feito por cada um de nós. O Senhor abençoe, Pai, esta reunião em adoração a Ti, Pai, em louvor a Ti. Possamos cantar bons hinos ao Teu santo e precioso nome, pois somente o Senhor merece a honra e a glória devida, Pai. Nós te agradecemos e que o Senhor fique conosco nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Deus vos abençoe. Tem uns irmãos ali atrás também, né? Deus abençoe grandemente, meus irmãos. Hino de número 55. Dó maior. Se você desejar pela manhã, tiver um hino, né? Tiver um louvor, depois a gente está chamando. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanse em paz, me faz sentir. Se é mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que mexeu seu amor, sentido perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, Salvador. Me compraste sobre a cruz, glória a Deus, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto
sempre, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, veste-me em tudo, meu Jesus, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste. Obrigado, Senhor. Rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Dois discípulos no caminho de Emaús, 205, iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram, não venha de Emaús. Fica pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram, não venha de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Pelo seu imenso amor, os discípulos te pediram, não venha de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
graças a Deus. Irmão Eli, vai cantar seu hino, meu irmão? Se quiser, pode vir. Louvado seja Deus. Bom dia, irmão, com a graça de Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com frente de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Aleluia, aleluia. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, em Deus não hão de passar. Lá mortos Jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, dados nós vamos ficar. Amém? Vamos recapitular aqui esse verso 13. Eu gosto muito disso aqui. Aqui uma frase que me chamou a atenção: os velhos serão transformados. Esse corpo velho que nós temos
cheio de dor, coluna doendo, cabeça doendo, dente doendo, isso vai ficar aqui. Nós vamos ter um corpinho novo em folha. Aleluia! Glória a Deus! Amém! É o que nós esperamos. Lute por isso, porque a luta é bastante, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Continua, irmão. Mas aí, continua o hino. Vou cantar ele mais uma vez. A estrofe de número 3. No céu não entra, no céu é banido. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Por isso, que alegria, irmãos, em saber que um dia iremos chegar lá, né? Louvado seja Deus. Hino de número 181, irmãos, logo após, a gente vai dar lugar à oferta. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no teu Salvador.
Aleluia. A imensa graça do Senhor seja desde longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio Do Senhor. Amém. 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 Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez. Santo, santo e precioso é o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Aqui está a oferta para a manutenção de tua casa, para a obra do Senhor, Pai. Nada mais é para a obra do Senhor. Que o Senhor continue nos dando força nessa caminhada. E que o Senhor abençoe meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e oramos. Amém, Senhor, amém. Iremos passar pelo Salmo, capítulo 71, nesta manhã. Se você deseja pegar sua Bíblia, vou dar tempo de cantar mais um, né? Hino de número 148. Louvado seja Deus. A minha casa humilde aqui não é como as outras, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu hei de estar com Jesus, meu Senhor, aqui no mundo. As lutas não cessam, me atacam sem fim. Preparadas pra mim, eu tenho uma casa
Obrigado, Senhor. Irmãos, vamos já passar para a leitura desta manhã. Será o Salmo capítulo 71. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, nesta manhã, um clima bem agradável, né? Deus sabe de todas as coisas. Salmo capítulo 71, a partir do verso 1. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Se tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo
Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como é a minha alma, que tu remiste. Vamos ler o 24, todos. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Deus abençoe sua palavra. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, celestial, te agradecemos, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor. Continue conosco, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um. O Senhor continue conosco, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Somente crê, tudo é possível. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente tudo é possível. Somente. Bondoso Deus, gratidão no coração é imensa a oportunidade que temos de reunirmos em torno de sua palavra. Te louvamos porque és digno de honra, glória, majestade e poder. Te exaltamos, Deus vivo. Te agradecemos por ter sido tão misericordioso e perdoar os nossos pecados, nossas falhas, e ter o privilégio nesta manhã de ressurreição, reunirmos uma vez mais em torno de sua palavra. Te agradecemos por cada hino ministrado, que com certeza o propósito veio para alegrar a nossa alma, para te adorar na beleza da sua santidade. As famílias aqui presentes e as que nos acompanham por esta transmissão, pedimos que a bênção do Senhor venha através de sua palavra, que haja despertar, cura, libertação e que haja um nível de fé mais elevada. Em teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Pode assentar. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Moirivelto está conosco, sua esposa e as crianças. Se congrega com o pastor Cleito em Peixoto do Azevedo, Mato Grosso. Está nos honrando com a presença. Está aí com a gente, né, irmão? Deus te abençoe, irmã, Deus abençoe. São bem-vindos sempre, né? Gratos. E estamos aproximando aí do encontro nacional. Parecia uma história, agora é real. Está chegando e a expectativa é que próximo domingo o pastor Febrônio esteja conosco, mas ele ainda não confirmou. E então, mas a expectativa é essa. Eu sei que na terça-feira da outra semana o pastor Anildo chega. E ele deve passar aqui na volta, aqui na ida não. Aí eu já não sei mais quem vai vir na volta, né? São vários que comunicaram. Vamos aguardar, vamos ver quem será, né? Sei que o Moirivelto já está passando, né, Moirivelto? Já está indo em direção ao encontro. Ele tem famílias aqui em Rondônia. E nos deu esse presente de nos estar conosco aí. Chegaram ontem, animado o homem. Saiu lá de Peixoto. O senhor saiu de Peixoto ou o senhor saiu da Agrovila? Saiu da Agrovila. Perguntei se é gasolina de avião que o carro dele usa, né?
É que tem um trecho que é bem tranquilo, né? De Mutum até chegar. Comodoro está tranquilo. Até ali, né, irmão? Até Comodoro. Tem as carretas ali, mas já é menos, né? Mas é isso. Sem perca de tempo, nós estamos apenas... Quero só lembrar um pouquinho que nós falamos aqui no último culto sobre essa série, As Pragas que Virão, e nós lemos os 7 anjos, né? A primeira trombeta, a segunda, começando em Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 7. Primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. É claro que houve eventos já no primeiro ai, no segundo ai, que está dentro disto. E somente com a visão de um profeta é que a gente pode examinar e falar alguma coisa. Há eventos que aconteceram, há eventos que está acontecendo e há eventos que acontecerá. Lá no Êxodo, no Gênesis, quando Moisés sai do Egito, a gente vê 10 pragas. A gente vê aqui em Apocalipse 7 pragas. Só que o Mombrana mostra que depois dos 7 anjos aparece mais 3, Apocalipse 14. Então ele faz uma aplicação em Martim Lutero, João Wesley, ele aplica na era pentecostal, mas a era pentecostal rejeitou, então ele mostra o 3º anjo. E ele vai para Apocalipse 14. Aí a gente tem que ler para poder entender, ou pelo menos ter um conhecimento melhor dentro desses assuntos. Sem ler, nós não vamos entender absolutamente nada. Essa era que muita gente não lê mais Bíblia, né? Alguns não leem a mensagem, acham que a era é preguiçosa, né? É uma era, além de ser morna, é uma era preguiçosa. E, por sinal, é constatado que o brasileiro não gosta de ler. Mas não é todos não, né? Eu gosto de ler. Então tem alguns que gostam de ler. Mas vendo aí estas pragas que virão, essa é a nossa segunda parte. A nossa série começa com o cordeiro e 2 chifres. Depois a união, a perseguição, a marca da besta, o selo de Deus, o concílio mundial de igreja, o boicote e as pragas que virão. Primeira e agora a segunda parte. Eu espero que eu conclua. E para você entender melhor, vai no nosso canal e acessa primeira, segunda, terceira, e você vai entender melhor. Eu sou apenas um estudante das Escrituras e amo, sou apaixonado por isso. Estou procurando fazer o meu melhor e nenhum assunto desse termina com um ponto final, sempre com uma vírgula. Pode ser acrescentado, pode ser ajudado, e a gente está aqui para, pelo menos, eu estou cutucando vocês para despertar a leitura e assim ter um melhor aprendizado. Amém? É Lucas capítulo 21, a nossa escritura base. São 3 escrituras, né? Lucas 21, depois Romanos 13, depois 1 Pedro 4. Mas vamos nos colocar de pé para a nossa primeira leitura. Lucas capítulo 21. E assim a gente seguir. Estou certo de que vamos ser abençoados mais uma vez. Amém? E hoje é Santa Ceia, o culto começa mais cedo, como vocês sabem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 21, a partir do verso 33. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Eu prestei muita atenção nisso. O coração cheio de glutonaria
embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aí você pode aplicar Lucas 17:30, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé, será na manifestação do Filho do Homem, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Bondoso Senhor, esta é a sua palavra. Como lemos, céus e a terra passarão, mas ela não passará. Me ajuda a ajudar os seus filhos e termos um momento em sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Só quero lembrá-los mais uma vez dessa advertência que o Senhor Jesus nos dá, para que nós, então, não vai acontecer que os nossos corações se carreguem de glutonaria. E também sobre a questão da embriaguez e dos cuidados da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência dos olhos, concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. São os 3 pontos que Eva caiu no Éden, foi os 3 pontos em que Jesus venceu no deserto, e é o único meio que nós podemos vencer, é a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Jesus adverte para vigiarmos e estarmos orando. Então, esse momento, essa era que nós vivemos, é uma era que se tem que estar vigilantes e orando. Marcos escreve que devemos olhar, orar e vigiar, porque é exatamente o finalzinho deste momento que nós estamos vivendo. Aqui em Romanos capítulo 13, que é a sequência da nossa leitura, Paulo também dá-se um aviso que é muito importante, que nós, como filhos e filhas de Deus, estejamos atentos a estes acontecimentos. Romanos capítulo 13, 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Então aqui a gente tem que lembrar da Virgem Prudente e da Virgem Inércia. Em Mateus 25, ambas adormeceram. Mas quando ouves o grito, eis que o noivo vem, as prudentes despertaram e tinham azeite. Tinha azeite suficiente. Mas as virgens não tinham suficiente. Elas tiveram que sair para comprar. Então, ele disse, isto digo conhecendo o tempo, em que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Mais perto de nós. Eu pulei aqui, o que eu fiz? 13, 11. O que eu fiz aqui? Do que quando aceitamos a fé. Olha o 12. A noite é avançada e o dia está próximo. O grito veio à meia-noite. Eis que o noivo vem. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, a era que nós vivemos, e vistamo-nos das armas da luz. Vós sois a luz do mundo. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Ele repete, a glutonaria. Nem em bebedeiras. Não é assim? Os dias de Sodoma e Gomorra, comiam, bebiam, casavam. Assim também nos dias de Ló. Casavam e davam-se em casamento. Nem desonestidade, nem dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida.
é onde os gentios andam em solicitudes exatamente por isso. Agora, 1 Pedro, capítulo 4. Cada assunto desse, irmão e irmã, que eu estou referindo das Escrituras, é pontos que a gente precisa examinar detalhadamente, pegando as referências da Bíblia e as mensagens que nosso profeta deixou para nós e olhar isso de perto. Então, 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 7. E acharam? 1 Pedro 4, escola, a gente tem que ir mais devagar, né? Verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Essa é a advertência. Olhai, orai, vigiai. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas os acontecimentos estão apontando para o momento em que nós estamos vivendo. E nós paramos no nosso último assunto aqui, em Apocalipse capítulo 6. Se quiser abrir, eu vou ler os versículos que lemos e vamos dar sequência na continuação sobre essas pragas que virão. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Apocalipse 6, verso 15 ao 17. Encontraram? Tudo bem? Veja, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderão nas cavernas, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. É a visão que João teve na ilha de Pátimo. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, João tem uma visão de tudo que acontece, e muitas das coisas já aconteceu, algumas estão acontecendo agora e outras acontecerão. Há uma diferença entre selos, que nós vimos que é para os gentios, e as trombetas, que é para Israel. Mensagem, reconhecendo diz sua mensagem, parágrafos 63 e 64, que nos leva a Oséias, capítulo 6. Ele diz assim: reconhecendo diz sua mensagem, 26 de 7 de 64, tradução da Voz de Deus. 63. Eles estão em sua terra, referindo aos judeus, desde 44. Eles estão regressando para Israel. Vê, eles estão em sua terra, eles foram dispersos, eles foram cegos, mas agora reunidos. E foi tudo sobre este sexto selo. Suas 7 trombetas soaram para reuni-los. Tudo dentro do sexto selo. Vê? A sexta trombeta, a 7ª, é aquela grande trombeta, como vimos no domingo passado. A 6ª trombeta soou sobre o sexto selo, exatamente como o nosso sexto selo se abriu, tudo ao mesmo tempo. Fica mais claro, né? Eu dei uma olhada sobre aquela questão. Há uma voz, há um alarido, há uma voz e uma trombeta. Estão misturando tudo. Há uma diferença. Tem que observar que há um alarido, há uma voz e uma trombeta. Tempos diferentes. Aí veja, a 6ª trombeta soou sobre o sexto selo, exatamente como nosso sexto selo se abriu, tudo ao mesmo tempo. Acontecimento aos gentios, acontecimento aos judeus. Só que, como eles todos soaram ao mesmo tempo, sendo que nós estamos há mais de 2000 anos na festa pentecostal.
Agora, 2.700 anos desde aquele tempo, ele disse, no terceiro dia, lembrei de ti, aquela palavra que tu trouxe, no terceiro dia seremos reunidos novamente depois de 2 dias. No terceiro dia seremos reunidos novamente e receberemos a vida diante dele. Você está vendo a promessa? A hora perfeitamente escrita na parede, sabemos onde estamos vivendo. Agora, ele faz uma aplicação do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo, a Lutero, o primeiro anjo. Ele faz o Wesley, o segundo anjo, com santificação, e o terceiro anjo aos pentecostais. Como os rejeitaram, então, o sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, como o terceiro anjo. Você pega isso na mensagem A Marca da Besta, tradução da voz do sétimo anjo, parágrafo 41. Agora, vamos em Oséias capítulo 6, para nós ligarmos isso aqui que ele está dizendo. Aí eu lembrei da mensagem que o pastor Heron trouxe, e depois ele foi muito feliz daquela, olhe sempre para Jesus, aconselho a vocês ouvirem novamente, porque ali está tudo mais claro do que a forma que Deus trouxe através do pastor Heron, não precisa de maior esclarecimento. Está no canal, né? Olhe sempre para Jesus. Olhando para Jesus, melhor dizendo, olhando sempre para Jesus. Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. Agora veja, lá no Velho Testamento, algo aplicando aqui. Então tem esses cabos que estão soltos, ele fala isso na mensagem do terceiro Êxodo, não me lembro o parágrafo, se é o 341, não lembro. Ele então mostra esses cabos soltos que o sétimo anjo, ele deveria conectar. Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha o 2. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, depois da mensagem do terceiro anjo, é o subicá, o arrebatamento da noiva. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a mensagem da tempestade que se aproxima, a 85 até o 87. Aí ele vai citar algumas escrituras e a gente vai estudando aqui para ficar bem gostoso, né? Irmão, comer uma comida lá com o pastor Cleito é a mesma, só o tempero é que é diferente. 85, tempestade se aproxima. 29 do 2 de 60. Estou em ordem cronológica. Vamos lá. O refúgio é Jesus Cristo. Ele é o único lugar que tem vida eterna. Então, se você está em Cristo, não se preocupe com mais nada. Isso aqui é bom? É. Mas isso aqui, o interessante de tudo isso é estar selado com o Espírito Santo. Os demais ajuda o nosso conhecimento. Vê? Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. Ele é a arca de nossa segurança. O Espírito Santo testifica juntamente conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte para a vida. Amém. E quando olhamos ao cemitério, vocês já passaram no cemitério? Cruzeiro do Sul tem uma avenida, quando você vem, se você descendo, você vai sair do cemitério, se você vem, você vai do cemitério. Então, não tem como. Você tem que lembrar, para Brasilândia da mesma forma, né? Primeira coisa que você encontra antes à esquerda, o quê? Um cemitério. O que faz lembrar? Que um dia, aqueles que não forem transformados, vai dormir ali, né? O corpo vai dormir ali. Então, ele está trazendo assim, nenhum homem pode chegar ao Pai, senão por mim. Vê, e quando olhamos ao cemitério, nós sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. Lemos dos jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando. Quando você chegar em casa nesta noite, faça-me este favor, não vá sem ler Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 13. Eu quero te convidar a ler, porque é muito interessante, dentro disso que nós estamos examinando, observar cada um desses detalhes, porque é para o nosso bem espiritual, para nós ajudar a nossa família.
os pais a orientar seus filhos, os vovôs e vovós aos seus netos e netas, aos parentes, aos amigos, a oportunidade que nós tivemos, que ainda dá tempo para fugir desta ira, que ela virá. Verso 1. E pus-me, achou encontrar Apocalipse 13, e eu pus-me sobre a areia do mar. Opa, não é Apocalipse 13 não. Ajuda aí. Peraí, o que eu falei para vocês? Ajuda aí. 8, oxe. 8. Ok. Vocês sabem que o 7º selo, ou melhor, a vinda é Apocalipse 8:1. Essa é a vinda. Veja, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase meia hora. Existem muitas interpretações para isso aqui. Mas se você for ler a mensagem, lembrando, será a vinda. E no 2 ele diz: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao mar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Vocês sabem que incenso é orações, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, o anjo intercessor. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Ele está mostrando as orações do santo, as suas orações, cada vez que você faz, elas sobem adiante de Deus. Mas quando chega no verso 6, ele vai falar aqui sobre as 4 primeiras trombetas. Ele diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores e de toda a erva verde queimada. Se for ler a história, e nós pegarmos algumas mensagens, nós vamos ver o acontecimento da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que às vezes a gente está olhando a coisa literal, e às vezes a coisa aqui é símbolo. E ele disse: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Então agora, um é lançada sobre as árvores, agora a praga é sobre o mar, né? Lançada no mar, uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Aí ele vem, no 9 diz: e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das navios. Então, depois nós vamos estudar aqui, Moisés vai me ajudar, trazendo a história, as embarcações, o resultado da primeira e da segunda, primeiro e segundo ai, ainda falta o terceiro. Aí o 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente, como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes de água. Então as matas ficaram contaminadas, o mar ficou contaminado, agora a água. Tinha um lençol freático e tudo. Você sabe que nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. No 11. E o nome da estrela era Absinto. E a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. Agora no 12, o 4º anjo. O 4º anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, agora já partiu o celeste, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecessem, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O que o profeta está dizendo para nós lermos aqui? Para a gente tirar um tempinho, orar, examinar este assunto, porque tem que estar aqui em algum lugar. Aí ele no 13. E olhei,
né? Não, eu li o quarto já? Li o terceiro. O 12. E o quarto anjo tocou sua trombeta. Sim, já li. Agora o 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Aqui 4 anjos tocam suas trombetas. E nesse período, desses 4 anjos que tocam suas trombetas, ele fala de 3 ais, que é a primeira, a segunda, a terceira guerra mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial, ela começou em 28/7/1914 e ela terminou em 11/11/1918, né? Então, durou 4 anos, essa Primeira Guerra Mundial, o primeiro AI. E aí, a gente... Eu não vou esmiuçar aqui, porque meu assunto é as pragas que virão. Tá. Agora, aqui a partir do versículo capítulo 9, ele vai falar dos 3 últimos anjos, que ainda tem um ai por acontecer. Mas deixa eu continuar aqui nesta mensagem, aqui que ele diz que é a tempestade que se aproxima. Ele disse: ali você poderá ver as pragas e as tempestades que vêm, e sacudirão essa terra, e os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Os pesares por todas as nações, a carne do homem apodrecerá. A carne do homem vai apodrecer. Vamos para Zacarias, capítulo 14, para vocês verem isso. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui não aconteceu. Isso vai acontecer. Zacarias 14, verso 12. Quando vocês abrem, eu vou fechar esse assunto que ele está falando. Os pesares por todas as ações, a carne do homem apodrecerá, estando ainda em vida. Haverá a esposa levanta, uma cobra venenosa picou a criança pequena, longe do hospital, não tinha como levar, era venenosa, morria, não tinha outra alternativa. Da garota, uma garotinha. E desesperado, sem saber o que fazer, o pai foi lá, pegou um copo de água, pegou um pouco de terra, levantou, falou: Senhor, aqui está minha filha, essa cobra venenosa pegou ela é feita do pó. O senhor pegou água e colocou dentro daquele de água, mexeu, em nome de Jesus, ela está curada. Deu para a menina bebeu, a criança está forte e saudável e não morreu. Amém? Mas a gente, quando tem qualquer dor, qualquer coisa, a gente corre para o médico, né? Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele opera. Quer procurar o médico? Sem nenhum problema. Mas procure Deus antes de procurar o médico. Os resultados serão melhores. Vocês querem ver isso? Abra sua Bíblia em Mateus 8. Só lembrando vocês que na hora que o aperto chegar, corra. Agora nós já temos que estar treinado a correr para Jesus, né? Então não tenha medo, faça como os pais fizeram lá nos dias de Moisés. Ah, mas a praga vai vir, pai, e nós vamos, filho, fica tranquilo. O profeta disse que era para colocar o sangue no umbral da porta, o sangue está lá, fica tranquilo. Quando as crianças veem que fica tranquila, filha, o pão virá, né? O alimento virá em nome do Senhor Jesus. Mateus 8, verso 5. O servo de um centurião. Isso aqui é o capitão. Isso aqui aconteceu com os gentios. E entrando, acharam? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Vê que o centurião só conta a história e Jesus se oferece. O centurião não pediu para ir. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aleluia.
Louvado seja Deus. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião, ele era romano, um gentil. Talvez que com gentios vai funcionar diferente. Os judeus e colocarão as mãos sobre os enfermos. Agora aqui diga uma palavra. Olha o 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no meio dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas traves exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, aleluia, o seu criado sarou. Amém. Isso é promessa para mim, para você que está aqui, para se manifestar como filhos de Deus, filhas de Deus. Mas para os demais a praga virá. Se precisar de colocar as mãos, nós precisamos. Mas se não precisar, apenas diga: em nome de Jesus está curado, em nome do Senhor Jesus está curado. Receba a sua cura, receba a sua libertação. A Maria, no último culto nós tivemos de oração, estava de cama lá, acamada. Quando nós fizemos a oração, a mãe logo chegou em casa, ela estava na cozinha. Não é, Mãe Maria Procópio? Marcilei estava ali toda dolorida, né, Marcilei? E quando a palavra veio diretamente a ela, aquela dor desapareceu, né? Amém? É isso que Deus tem prometido para mim e para você. Tudo é segundo a sua fé. Agora o diabo não desiste não, tá? Ele coloca doença, ele coloca enfermidade, e ele vem, mas Tiago diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele volta, ele é insistente. Mas você fica firme, porque aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Marcos 16, já é, nós podemos usar isso? Maravilha, podemos usar. Mas nós chegaremos a um grau que só em dizer a palavra, você é curado, você é curada, porque será isso, uma manifestação, né, maior. Louvado seja Deus. Tudo bem até aqui? Tranquilo? As pragas que virão. Mas louvado seja Deus. As bênçãos também vêm. Não é só o diabo trabalha, mas Deus trabalha também, né? Saiu os 4 cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo vermelho, saiu, mas saiu também os 4 animais, né? Saiu o boi, saiu a águia, saiu o homem e saiu a águia, e faz frente a estes animais, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Marcos 16, 15. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Quem crerem aqui? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem coisas alguma mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém. Então, se caiu praga sobre as plantações, se caiu praga sobre o mar, a vida marinha, se caiu praga sobre a terra, sobre os animais, sobre os homens, sobre a atmosfera, em todos os sentidos e aspectos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu habitar aqui está consagrado ao Senhor Jesus, e eu repreendo todo o mal, a morte da panela, a morte da água, e eu declaro a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem autoridade. Ore pela água, ore pela comida, ore por tudo. Ore pelo remédio que você vai tomar, que você vai ver que os resultados serão maiores do que o que você possa pensar ou imaginar. Amém?
Louvado seja Deus. Religião de Jezabel, 19/3/61. Eu gosto assim da ordem cronológica, que fica gostoso, né? Parágrafo 100. Quando Deus envia uma mensagem e diz ao povo, e eles não a recebem, então ele afasta o seu servo e envia praga, fome e morte, espiritualmente falando e fisicamente também. Então, há os dois lados da moeda. Acontecimentos naturais, acontecimentos espirituais, acontecimento no céu, acontecimento na terra, acontecimento com Israel, acontecimento com a noiva. Tem que estar tudo, tem que se observar tudo. A gente tem que estar vigiando, atento, prestando atenção. Você está olhando para uma depressão, irmão? Você pensa que você viu alguma coisa? Espere até após um tempo, você nada tem visto. Você acha que você está morrendo por um reavivamento espiritual? Espere após um instante, vê? Você espere apenas anelar e aclamar por ouvir a palavra de Deus. Vocês têm culto, você não vem? Mas vai chegar um momento que você vai querer e não vai ter. Vai querer, não vai ter. É apenas ver. A Bíblia disse assim: haverá uma fome nos últimos dias, diz o profeta, e não é por pão, nem água somente, mas ouvir a verdadeira palavra de Deus, e aquela voz se calará no deserto, em algum lugar escondida ao longe. Nossos irmãos tiveram que andar nas catacumbas de Roma. Eles tiveram que ficar nos túneis, tiveram que ficar escondidos, eles foram caçados. Mombrana diz que os soldados russos, né, comunistas, vão procurar os gentios com cães. Mas a noiva estará na bodas do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 8, por favor. Mas haverá uma fome por ouvir e comer a palavra de Deus, e não tem. Amós 8. Que Deus seja louvado. Amém? Encontraram? Amós 8, verso 8. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha no meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações chorarão, e porei pano por saco sobre todos os lombos, e calva, cabelo vai cair, vão ficar careca, sobre toda a cabeça, e farei que seja luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar ao outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então escapa-te, meu irmão, escapa-te, meu amigo, minha irmã, entra em Cristo. Quem ficar aqui, a coisa não vai ser boa. Aí Mombrana vem e mostra Elias, que estava lá no rio, né? Ele ficou assustado, foi para a beira do rio, tocou um pé de zimbro primeiro, Deus mandou ele para a beira do rio, falou, vá para lá que os corvos te sustentarão. Aí ele disse, e ele ordenou os corvos, seus servos, e abençoou aqueles pássaros, seus servos, que mantivesse a voz de Elias viva durante o tempo de seu isolamento da igreja. A perseguição veio, ele se escondeu, você lembra que a perseguição virá? Ele se esconde porque ele achou que ninguém mais era cristão, só tinha ele, e lá ele lamenta, Senhor, e agora?
Todo mundo ficou, só eu sobrei aqui. Tem 7.000 que não prostrou diante de Baal. E mandou uma alimentação para ele. Mombrando disse que ele escolheu o melhor anjo cozinheiro, o Masterchef, fez um bife, preparou para ele, deu para ele proteína pura, e ele caminhou 40 dias e foi lá junto e encontrou aqueles 7.000 que não havia prostrado diante de Baal. Deus tem um povo, Deus tem uma noiva zelosa de boas obras. Existe aqueles que desistem, então existe aqueles que não desistem. É aqueles que não creem na mensagem, mas existe aqueles que acreditam na mensagem. Fazemos parte desses que acreditam. Não vamos prostrar diante do Baal da era. Não vamos nos aliar aos opositores. Vamos estar unidos com filhos e filhas realmente nascidas de novo. Ele está falando de 1 Reis 17. Mensagem sede. Percebemos que o juízo está a caminho. Grandes falhas geológicas estão desmoronando e a nação é tremendo, e terremotos em vários lugares. Semana passada ou atrasada, que Rondônia tremeu também. Irmão Eric, você me mandou um videozinho? Deu uma tremida aqui também. De vez em quando está dando uma tremida aí. Grandes coisas históricas de que ouvimos nos dias passados, de juízo, através da Bíblia, e vemos se repetindo hoje. E vai repetir. A profecia diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Aconteceu, acontecerá. E nos dias de Ló, assim será na vida do Filho do Homem. E vemos isto acontecendo agora. Homens desmaiando, perplexidade no tempo, angústia entre as nações. Deus, sabemos que estamos no tempo do fim. Ajude-nos a levar a mensagem a cada canto, a cada filho que tu ordenastes a vida. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver força, enquanto Deus me levar, nós iremos para o Acre, para o Amazonas, aonde Ele quiser que vamos, levar a sua palavra. Estou novo, só tem 62, completando agora. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Em nome de Jesus, amém? Com as suas orações, irmãos, eu vou longe. Amém, Deus seja louvado. Juntos somos mais fortes. Vocês me enviam e eu vou. Louvado seja Deus, amém? Ainda tem 10 minutos ali. Liderança, agora vamos para 65. Saímos de 60, vamos para 65. Essa sede que eu li, 65, sede. Agora, liderança, 65 também, 7/12, 330. Oh, deixe-me ir, Senhor. Não me deixe para trás, Jesus. Deixe-me ir contigo, Pai. E eu não quero ficar aqui nessa terra para assistir essas tribulações vindo. O que quer? Eu não quero ficar aqui nesta insanidade. Eu não quero ficar aqui quando visões horríveis, as pessoas perdendo suas mentes. Nós olhamos para os homens tratando de agir como bestas, e parecem bestas, e as mulheres tratando de parecerem animais, com pinturas em suas faces. Sabendo que estas coisas estão preditas para acontecerem, que a coisa irá, eles seguirão tão insanas que lagostas ressuscitarão com cabelos como de mulher. Aí, irmão Dalvino, aquela que estava falando comigo? Lagostas, já mudou a linguagem, né? Do mar, seria arugas, né? Locustas, aqui é a tradução. É a tradução que está dizendo assim. Né? Então, são locustas. Tem outra mensagem que vai aparecer com o cabelo, que as mulheres cortaram. Eu vou andar na face da terra, porque lagosta está falando do mar. Não é a tradução, tá? Estou sendo fiel à tradução. Ressuscitarão com o cabelo de mulheres, para perseguir as mulheres. Então, irmãzinha, presente ou aí a transmissão, quem vai assistir, se tu corta o cabelo, é melhor se arrepender.
Enquanto há tempo. Porque senão tu vai ter uma visão na grande tribulação que não vai ser boa. Dentes como leões e coisas, tudo dito, condição mental das pessoas estarão completamente acabadas. Será uma questão mental. Os desenhos endiabrados já mostram, né? Os desenhos. Eu falo endiabrado porque é feitiçaria, bruxaria. O cavalo é uma formiga, depois vira uma águia, depois vira um pássaro, depois vira um cavalo, depois... Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Mental, nós vemos isso de certo. Senhor, ajude-nos, restaure a mente sã de Cristo Jesus. Aí ele fala, nós temos a questão de Ezequiel, né? Daqueles 3 homens, ele fala Ezequiel 14, do 12 ao 15, ao 17, do homem do tinteiro que saiu marcando, né? Do 19, aí ele vai. Mas o Senhor Deus tem prometido para nós vida eterna. Amém? Abra sua Bíblia então, Ezequiel. Vamos fechar isso aqui. Aí eu deixo vocês ir para casa. E nós voltamos com o próximo assunto depois. Ezequiel, capítulo 18. Não, 14, perdão. Ezequiel 14. Deus seja louvado. Muito boa essa referência aqui que vai ajudar a eu e você entender que é individual. Não é uma questão, lá Noé, lá nos dias de Moisés, o pai colocava toda a família, colocava o sangue no umbral da porta, toda a família era salva. Só lá em Raabe, todos que ela colocou dentro da casa dela, colocou o cordão de escarlate, todo mundo estava salvo. Mas agora não. Agora cada criança, cada pai, cada mãe, cada pessoa, a coisa já tem um aviso lá em Ezequiel. Acharam Ezequiel 14? A partir do 12. E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Vocês sabem que já aconteceu na história das mulheres cozinhar os seus próprios filhos para comerem. Lê Lamentação de Jeremias, lê sobre Eliseu lá na Síria. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, aí você vai lá para Apocalipse 6 e vê o cavalo amarelo. E se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas desfilarem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Esse é o 4º selo, tá? Apocalipse 6, 7 a 8. Aí ele diz aqui no 16: E estes 3 homens estiveram no meio dela. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem seus filhos, nem suas filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Assolada, obrigado. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais. Olha o 18. E ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, quais os 3 homens? Daniel, Jó e quem? E Noé. Ainda que esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem seus filhos, nem suas filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, olha o 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Olha o 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos maus, a espada, a fome, as feras e a peste. E a peste, é só ler, irmão, 4º selo.
Veja, contra Jerusalém para cortar dela os homens e as feras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar então agora com Lucas capítulo 21. Vocês podem até ficar de pé. E eu termino com Lucas 21. E você liga então Ezequiel 14, 21 com Lucas 21, 11, mas eu vou ler a partir do verso 9. E o meu aviso, o propósito dessa mensagem é te advertir para estar bem com Deus. Colocar suas vidas no altar, se alinhar com a palavra, ser um cristão de verdade, ser uma cristã de verdade. Se tem dúvida, procure ajuda, procure orientação. Vamos orar junto, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a mensagem, vamos nos ajudar, porque eu te ajudando, você me ajuda também. Eu não sei tudo, a gente aprende juntos, mas não descuide. Coloque suas vidas no altar, esteja bem com Cristo, não fique aqui para a grande tribulação, suba no arrebatamento. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não olhe para as suas fraquezas, não olhe para os seus problemas, nem para as suas quedas. Olhe para as promessas e se levante. Ainda dá tempo. Lucas 21, 9. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Eis que lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Olha o 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Nós vivemos isso aqui, irmãos. E fomes e pestilências. Aqui a Venezuela, eles estavam comendo cachorros e gatos. Aqui do ladinho. Quem tem cachorro lá, só quem tem cachorro fechado, porque os que estavam na rua já viraram comida. Já houve história de comerem crianças. Aqui do ladinho. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Bondoso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos anunciando isso aqui para fazer medo a ninguém. Nós estamos anunciando para divertir seus filhos e filhas que tomem um posicionamento e entrem em Cristo, porque isso aqui não será para seus filhos e filhas, mas serão por todos aqueles que descuidarem e irem para a grande tribulação, e quem sabe lá, pode ser que seja salvo ou pode ser que não. Todavia, Pai, nós oramos para que ninguém da nossa família chegue a este ponto, mas que todos sejam esclarecidos e possam tomarem suas decisões para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados e falha e dá-nos um coração que te agrada e nos guie mansamente por águas tranquilas, por amor do seu nome. Pai, abençoa meus irmãos aqui presentes e a todos que nos acompanham através desta transmissão, que nunca lhes falte a assistência do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para a bênção. Alguma coisa aí? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã, e até hoje, mais tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, irmã, microfone para a irmã. Assente um pouquinho, a irmã Cleusa tem um testemunho, por gentileza. Por favor. Som. Então, eu não... eu quero dizer assim para os irmãos que uns tempos desses eu pedi oração na igreja, né? O meu neto entrou nos problemas lá com as companhias erradas, e aí a esposa dele
Disse que não aguentava mais ele, aí mandou ele embora. Aí ele falou assim, não, eu vou embora, mas só que eu tenho que ir para um lugar que alguém me ajuda. Aí ele foi lá para a casa do Jarmes, mas a Andréia, e aí chegou lá, eles começaram a ir para a igreja e tudo, e ele sempre disse que conversando com a mulher e pedindo para ela voltar com ele de novo. Aí ela falou que não ia voltar mais, e a família também não aceitava mais ela voltar. Aí eles que levantou de madrugada, e ele orou e falou assim, Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos, e o meu casamento, e quero que o Senhor traz a minha família de volta para mim. Eu quero a minha esposa, eu quero aquela que é a minha esposa, eu não quero outra, eu quero aquela que o Senhor me deu, quero ela de volta. E aí depois a gente veio aqui, pediu também oração, né? E graças a Deus, a família dele já está junto com ele, já estão lá em Sinop, estão congregando. Então, tudo bem, graças a Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos. E ela voltou? Hã? E a esposa voltou? Como é que é? Eu não entendi. Quem voltou? Eles voltaram, ele já está em Sinop, a mulher já voltou. Ele Tá. estava em... Então ele falou, eu quero a minha, não outra. Aquela, ele falou, e ela voltou. E ela voltou. Amém? É isso. Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, amém? É isto, é esta, né? E Deus então vai confirmando isso que nós estamos falando, em nome do Senhor Jesus. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã, e à noite, hoje é mais cedo, né? Eu sempre confundo esse horário, eu nunca consigo lembrar. 18h30? 18 horas, meia hora de sol, 18h30 começa a cantar.